você achou que eu não ia voltar tão cedo, que eu tinha abandonado o canal, né? Você estava plenamente enganado. Hoje nós estamos aqui com um vídeo muito louco que deu um baita de um trabalho, gente, que é o de TopoCAD 2000 para o georreferenciamento, já utilizando a versão mais nova, tudo que tem de mais novo no TopoCAD 2000, que é a versão 14, gente. O vídeo ficou um pouco comprido porque ele ficou realmente completo, com todos os detalhes, com tudo que é possível você fazer no TopoCAD 2000 para o seu georreferenciamento. Então eu já quero pedir para você uma coisa muito importante: explode o seu dedo aí no like, porque esse vídeo deu um baita de um trabalho. Então comenta aí embaixo e sempre dá uma olhada na descrição do vídeo, porque tem umas coisas bem legais para vocês. E mais um recadinho que eu quero te passar: se você ainda não tem o TopoCAD 2000, você está pensando em adquirir, ou você tem umas versões mais antigas e quer atualizar para a versão mais nova, aqui na descrição do vídeo tem os links da nossa loja. Então faça essa compra conosco, apoie o nosso trabalho aqui, incentiva a gente a continuar preparando o conteúdo para você, porque dá um baita de um trabalho, gente. É sério mesmo. Então, gente, sem mais delongas, vamos nos encontrar na tela do computador. Fui! Bom, pessoal, eu já estou aqui com o meu AutoCAD aberto e também o TopoCAD 2000 versão 14 já devidamente instalada na minha plataforma. É importante também dizer que você pode sim utilizar outros softwares diferentes do AutoCAD para o uso do TopoCAD 2000. Por exemplo, você pode utilizar o TopoCAD 2000 com o ZWCAD, com o GStarCAD e também com o BricsCAD, que vai funcionar perfeitamente. O único ponto importante de comentar com vocês é que, seja no AutoCAD ou seja qualquer outra plataforma CAD dessas que eu citei, quando você for instalar o TopoCAD 2000, o seu AutoCAD, a sua plataforma CAD, precisa estar completamente fechada. Então você realiza a instalação do TopoCAD 2000 e depois você abre a sua plataforma, tá? Seja ZWCAD, seja BricsCAD, seja lá o que for que você está utilizando aí. Bom, e como eu disse, já está instalado aqui o TopoCAD 2000 versão 14, plenamente funcional. E também eu estou aqui com um template aberto, um template vazio, não tem nada criado nele, uma layer 0 apenas, não tem nada de configurações ainda. Então a gente vai começar a realizar aqui as configurações necessárias para nós começarmos o nosso trabalho de georreferenciamento. E nós vamos começar por um comando muito importante e muito facilmente as pessoas esquecem dele, que é o comando units. Então você pode digitar aí no teu teclado UN-Enter, units. E vai abrir essa janela aqui. Nessa janela você vai alterar aqui, por exemplo, a precisão, que no caso está com 4 casas decimais. Eu vou alterar para 3, porque eu já entendo ser necessário para o uso da topografia. É importante você deixar aqui também a unidade de escala como metros, então está aqui meters. E aqui na opção de ângulo nós vamos deixar como grau, minuto e segundo. E vamos aumentar a precisão para grau, minuto e segundo também. E muito importante, gente, vamos selecionar esta opção aqui, que é o Clockwise, que é o sentido horário, tá? E por fim vamos clicar em Direction. Pronto, abriu aqui nossa aba de direção e nós vamos clicar aqui na opção North. E vamos dar um OK e outro OK novamente. E agora sim nós estamos prontos para começar os trabalhos. E se você se esquecer de fazer essas alterações, você poderá ter um erro de 90 graus nos seus azimutes e erros de distância, caso a unidade não esteja selecionada a opção metros. Então é muito importante fazer esta alteração aí. Bom, dito isso, agora sim nós estamos prontos para começar os nossos trabalhos. Então, antes de importar os pontos que vai para o TopoCAD 2000, eu vou mostrar para vocês o meu arquivo de coordenadas para vocês saberem aí um modelo, um exemplo de arquivos TXT que você consegue importar no TopoCAD 2000. Embora o TopoCAD 2000 tenha muitas formas de importação, tá? Eu vou utilizar uma aqui e vou mostrar para vocês o formato que eu estou utilizando. Então, vou abrir aqui minha pastinha. Eu tenho um arquivo TXT aqui, o coordenadas TXT. Eu vou abrir e vou puxar aqui na minha janela, que eu estou usando 2 monitores. Então nós temos aqui uma lista de coordenadas comum, que você já está acostumado a ver, ou seja, temos um ID, que é o identificador desse ponto. Em seguida nós temos um espaço, que separa o identificador da próxima informação. E aí nós temos a coordenada EST, depois nós temos outro espaço como separador, depois nós temos a coordenada norte,
outro espaço, nós temos então a coordenada de Z, né, a altitude, nós temos outro espaço, aí nós temos, por fim, repetindo a ordem, né, o sigma de este, o sigma de norte, o sigma de Z e a descrição deste ponto aí, todas essas informações separadas por espaço, tá? Então é um arquivo comum onde eu tenho pontos de coleta de divisa, de cerca, uma série de informações aí. Então esse formato de arquivos precisa estar rigorosamente certo, tá? Não pode ter uma deficiência que sem querer, por exemplo, tem aqui, vamos supor, a letra M. Isso vai dar problema, você não vai conseguir, por exemplo, importar esse arquivo sem ter problemas futuros na hora de gerar as informações, tá? Então, esse arquivo precisa estar perfeitamente feito, tá, pessoal? Então, estando de acordo nessa situação, vamos voltar aqui para o AutoCAD, onde eu vou acessar aqui o nosso menu principal, que é o TopoCAD 2000 versão 14, e nós vamos acessar este ícone vermelhinho aqui, que é o número 51, Memorial Incra. Então vamos acessar aqui o Memorial Incra, vai aparecer esta janela aqui para vocês, onde aqui nessa janela é o que nós vamos fazer tudo, basicamente tudo aquilo que tange o georreferenciamento de imóveis rurais pelo TopoCAD 2000. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, gente, é importar os nossos pontos. Então vou clicar aqui no botão de importar pontos e nessa janela eu tenho vários formatos de importação de pontos, por exemplo, Service RW5, Topcon XML, uma série de informações aqui, sendo que aqui eu particularmente mais gosto de utilizar é esta opção aqui, que é o GPS RTK TXT, que é exatamente o formato daquele TXT que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Então seleciona essa opção aqui, ou a opção correspondente aí ao teu equipamento, ao formato que você está trabalhando, e clique em continuar. Agora vai aparecer uma janela do Windows para você selecionar o arquivo de coordenadas desejado. Então, selecionei aqui meu coordenadas TXT e vou clicar em abrir. Agora é só aguardar um instantinho, dependendo da quantidade de pontos, pessoal. Se for, sei lá, mais de 1000 pontos, isso poderá demorar um tempo razoável, então tenha paciência aí, ok? Prontinho, já fez a importação do ponto. Então vou clicar em sair e pessoal, sempre que vocês desejarem sair dessa janela, vocês vão clicar nesse botão sair e não aqui em cima, tá? Então clica em sair, pronto, você está na tela de desenho. O TopoCAD, ele tenta gerar para você o formato do caminhamento desse trabalho, tá? Acontece que muitas vezes você não vai fazer o seu trabalho já caminhando no sentido horário, por exemplo, e coletando em ordem o caminhamento. Geralmente você pega um dia, levanta uma região da propriedade, depois no outro dia você levanta outra região, né? Geralmente eu acho que é quase unânime, o pessoal deixa a parte mais difícil, que é o rio, é o córrego, para o final dos trabalhos, né? Então, geralmente, essa tentativa de montagem aqui automática da poligonal não vai dar muito certo. Então, simplesmente vocês vão deletar estas linhas aí, essas polilinhas geradas automaticamente pelo AutoCAD, tá, pessoal? Então, estou aqui apenas com os pontos. Lembrando que olha só como que esses pontos são trazidos para dentro do TopoCAD. Nós temos o ID desse ponto, nós temos a altitude dele e uma descrição desse ponto aí que poderia ser qualquer informação, tá? Que você digitou na sua coletora no momento da coleta deste ponto aí, tá? Então o passo agora, gente, é nós criarmos as nossas poligonais aqui. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo rapidinho para montar minha poligonal e volto já aqui para vocês já com esse desenho montado. Prontinho, pessoal, já fiz a minha poligonal, que são essas poligonais em vermelho, no caso são duas glebas. E é importante dizer, gente, que esse aqui não é um trabalho real, tá? É um exemplo fictício e todos os dados que nós vamos utilizar aqui também são fictícios para fim de mostrar aí para vocês como utilizar a ferramenta em si, tá? Então algumas coisas que nós vamos fazer aqui vai ser logicamente que inventado para simular aí situações reais que vocês podem vivenciar no dia a dia. Então, o que acontece? Eu tenho a minha gleba 1, tá? Que é a minha parcela 1, e a minha parcela 2. No nosso exemplo, nós estamos fingindo aqui que aqui seria o espaço destinado a uma rodovia, a uma estrada, alguma coisa que, por fim, separe a gleba 1 da gleba 2, ok? E eu desenhei aqui também o que seria
uma divisa aí de um confrontante, por exemplo, na lateral. Apenas para constar, para deixar esse desenho mais completo, até porque eu já utilizei esse mesmo desenho aqui em outros vídeos. Se você pode conferir aí na nossa playlist de vídeos, eu já utilizei esse arquivo aqui para outros exemplos e mais uma vez eu estou utilizando agora para ensinar para vocês o gel. Eu tenho aqui todos os meus pontos, logo, como já está montada a poligonal, eu não tenho mais o porquê, por exemplo, ver o número 48, o número 5, o número 6 e muito menos a descrição desse ponto, divisa, vértice, GK1, isso porque eu já consegui montar minha poligonal. Então, nós vamos fazer agora alguns procedimentos, um pouco manual, mas não tanto assim, para a gente conseguir atualizar essa informação de forma mais rápida. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: todos esses pontos aqui foram coletados por um método de posicionamento. Tem PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, enfim, uma série que você pode conferir na norma as opções que você tem lá. No nosso exemplo, eu vou fingir aqui, hipoteticamente, que todos esses pontos tenham sido coletados, por exemplo, pelo método PG2, que é o método mais utilizado, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Vou selecionar um ponto, em seguida com o botão direito do mouse vai abrir esse menu flutuante, você vai procurar uma opção chamada Select Similar. Se não aparecer para você, talvez esteja relacionado aí ao fato da versão do CAD que você está utilizando, tá? Então dá uma verificada aí, eu estou utilizando a versão 2019. Quando eu aperto essa opção, todos os pontos similares a eles são selecionados. Assim, o que acontece? No menu de propriedades, inclusive se não estiver aparecendo para você o menu de propriedades, novamente com o botão direito, vocês vão escolher a opção Properties. Aí a hora que você clica aqui em Properties, vai aparecer esse menu lateral aqui, que tem várias informações, a cor do objeto, a layer em que ele se encontra, uma série de coisas aí para vocês, né? Dentre essas informações, eu tenho aqui embaixo uma opção do bloco, que possui o ponto, a cota deste ponto especificamente, o sigma de x, de y e de z, e também o método de posicionamento, o tipo de limite, o CNS, que é o código do cartório, seria como o CPF do cartório, tá? Entenda dessa forma, a matrícula do confrontante e também o próprio confrontante. Isso tudo a gente vai mexer depois. O que importa para nós nesse momento, gente, é mexer aqui no método de posicionamento. Então eu vou digitar aqui nesse campo, tudo em maiúsculo, né? PG2 e vou dar um Enter. Dessa forma, todos os objetos, inclusive, ó, vou dar um ESC aqui para vocês verem, vou selecionar um objeto qualquer aqui, ó, este ponto, por exemplo. Se eu clico nele, já vai mostrar que o método de posicionamento para a coleta deste ponto é o PG2, tá? Se fosse outro método, vamos, sei lá, supor que esses pontos aqui, esses 3 pontos aqui sejam do tipo PG6, que seria RTK. Então seleciono eles e altero aqui de PG2 para PG6. Assim você vai fazendo de forma que você consiga deixar todos os pontos de acordo com o método de posicionamento que você fez lá em campo. Então, como eu dei um Select Similar e pus todos como PG2, dessa forma eu ganho um pouquinho de tempo e agora só edito aqueles que eu julgar necessário aí, por exemplo, para PG6. Agora, se por exemplo a maior parte do seu levantamento foi PG6, você poderia dar um Select Similar, inserir o PG6 e alterar manualmente apenas aqueles que forem diferentes do PG6. Entenderam a lógica aí? Então, por exemplo, vou selecionar, sei lá, mais esses aqui, olha, esses aqui também vão ser PG6. Então, vou alterar aqui o método de posicionamento para PG6. Beleza, gente? Assim, a gente já colocou o método em todos os pontos do nosso projeto. Outra coisa que nós precisamos fazer é configurar o tipo de limite para cada ponto, tá? Lembrando que o tipo de limite é sempre referente ao alinhamento vante daquele ponto, ou seja, vamos dar aqui um Select Similar. A maior parte do nosso levantamento foi levantamento de cerca, uma grande parte foi levantamento de cerca, alambrado, coisas desse tipo. Então dessa forma, agora vai estar mostrando aqui o ponto, possui vários logicamente, porque cada ponto tem um número, cada ponto tem uma cota diferente, então para todos existem informações diferentes preenchidas aqui. E
o tipo de limite está vazio, olha, ou seja, nenhum desses pontos possui o tipo de limite já informado. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui nesses pontos o LA1, que é o tipo de limite para cerca. Vocês podem dar uma consultadinha aí na norma depois. Então, vou selecionar LA1. Assim, todos os pontos possuem esse tipo de limite no segmento VANT. Porém, pessoal, nem todos os pontos foram coletas em cerca. Então, dessa forma, eu vou mudar o tipo de limite somente naqueles que eu julgo ser diferente, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui alguns pontos. Pronto, selecionei todos os pontos que confrontam com estrada ao invés de confrontarem com cerca. Então, a minha gleba 1 aqui, já com todos os pontos selecionados, confrontando esses pontos com a estrada. Mas, William, por que você não está selecionando também o ponto 14? Porque é sempre o segmento VANT ao ponto que você selecionou. Então, por exemplo, o ponto 54, do 54 ao 14, é uma estrada. Já do 14 ao 13 é uma cerca. Então, não vou selecionar o 14, porque o 14, como é sempre o segmento VANT, se eu selecionar o 14, estaria representando também que do 14 ao 13 seria estrada. Ok? Então, por isso que eu sempre vou parar aqui basicamente um ponto antes. Então, dessa forma, eu vou selecionar, né? Já selecionei esses pontos e vou digitar aqui no meu campo de tipo de limite a opção LA3 e vou dar um Enter. Prontinho. Esses pontos aqui, especificamente, já possuem a informação desse tipo de limite. Agora, vamos aqui para a gleba 2, né? Para a nossa parte 2. Esses pontos que eu vou selecionar agora também vão ser do tipo LA3. Repara aí, olha, que eu selecionei todos os pontos referentes à estrada. Aliás, ainda faltou alguns aqui. Deixa eu pegar este também, este e este aqui. Esses pontos selecionados são aqueles que confrontam. O tipo de limite vai ser o LA3, que é a estrada. Observa aqui embaixo, por exemplo, que eu não selecionei o ponto 55. Isso porque, como é sempre o alinhamento VANT, novamente explicando, o ponto 55 ele já vai fazer confrontação com cerca aqui até o 27. Então, o último ponto que eu seleciono referente à estrada é o 28. Por quê? Vai do 28 ao 55 o restante de confrontação de tipo de limite com estrada. A mesma coisa acontece aqui, olha, quando eu chego no ponto 15, eu passo a confrontar com esse espaço aqui destinado a uma estrada, uma rodovia, no nosso exemplo aqui hipotético, né? Então selecionei mais esses pontos e assim só me falta agora digitar aqui no tipo de limite o nome LA3, o código LA3. Prontinho, já está alterado. Então eu tenho pontos do tipo LA1 e tenho pontos do tipo LA3 também. Da mesma forma que nós alteramos o tipo de limite e o método de posicionamento, nós vamos fazer aqui uma dica para a gente conseguir agilizar. Se você consultar lá o primeiro vídeo que eu fiz do georreferenciamento, eu estava naquela oportunidade editando esses pontos aqui com o código do credenciado de forma manual. Então eu bolei um jeito da gente conseguir agilizar o procedimento de renomear esses pontos de forma um pouco mais automatizada. Então, para a gente conseguir fazer dessa forma, que eu vou explicar para vocês, embora vocês possam fazer isso de forma manual ou, enfim, utilizar outros recursos, como eu disse no começo do nosso vídeo, essa forma que eu vou mostrar para vocês é apenas uma das formas que você pode utilizar o TopoCAD 2000 em seu favor. Então, eu vou selecionar todos os pontos novamente. E aí, o que acontece? Aqui no ponto... na descrição ponto, justamente esse nome, né? Como a maior parte desses pontos foram do tipo P, tá? Ou seja, não foi implantado um marco lá, eu vou simplesmente selecionar esse vários aqui e vou, em letra maiúscula, digitar aqui P Enter. Assim, olha, se eu der o zoom, repare que não temos mais os números dos pontos especificamente, tá? Então ficou todos com a descrição P. Agora eu vou selecionar somente aqueles que são um marco para alterar manualmente. Então, por exemplo, esse aqui eu vou considerar que foi um marco que havia lá no local. Este aqui também. Este aqui também. Este aqui também. Vamos lá, vou selecionar todos aqui para vocês.
Então, pessoal, esses pontos especificamente, quando muda de confrontação, eu estou considerando que seja do tipo M. Então, já selecionei eles manualmente e vou alterar aqui, olha, de P para M, tá? Se você tiver algum virtual, você vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos, sei lá, simular aqui que este ponto e este aqui e também este aqui seja do tipo virtual, tá? Então selecionaria esses três, venho aqui e mudo para V. Pessoal, vale ressaltar que eu não estou entrando aqui no mérito de como é feita a coleta de pontos do tipo virtual, por paralela, por intersecção de retas, porque isso caberia a um outro vídeo, tá? Como eu já disse várias vezes, esse aqui é um exemplo hipotético, apenas para mostrar para vocês uma forma de você utilizar o TopoCAD 2000 de forma um pouco rápida e automatizada. Então, seguindo aqui, ó, selecionei 3 pontos que eu vou considerar como sendo virtual, mas aí você já sabe que tem toda a questão da norma, de como criar esses pontos e tudo mais. É importante também o seguinte, se tiver algum desses pontos aqui que você já tenha a numeração do marco, porque você já colocou a plaqueta lá, você pega, vamos supor que fosse esse caso aqui, e altera, e escreve aqui na opção de ponto exatamente o nome daquela plaqueta que você colocou. Isso porque tem muita gente que vai num dia no campo, simplesmente implanta os marcos e já cola as plaquetas e depois só volta no outro dia para fazer os levantamentos, como também tem gente que implanta os marcos e deixa sem a plaqueta, faz o levantamento, todo rastreia e volta numa outra oportunidade colocando as plaquetas. O objetivo, mais uma vez, não é mostrar a metodologia mais adequada do trabalho, mas sim mostrar uma forma de você conseguir automatizar os seus procedimentos dentro do TopoCAD 2000, ok? Mostrar para vocês o uso dessas ferramentas aí. Então, caso esse aqui fosse, por exemplo, um marco já definido lá no local com plaqueta, com tudo, você iria digitar aqui no comando ponto exatamente o nome desse marco. No meu caso, eu vou deixar assim mesmo para o efeito do nosso vídeo. Outra coisa que faltou aqui, me veio na memória agora, é que esses pontos do tipo virtual, vou selecionar, sei lá, eu vou chutar aqui que nós utilizamos o método de posicionamento, já não vai ser PG2 evidentemente, tá? Isso porque teria que analisar o ponto de referência. Então ele vai ser, por exemplo, vamos supor que seja paralela, o PA1. Opa, aqui PA1. Então selecionei aqui os 3 vértices de virtual e alterei o método de posicionamento para PA1. O tipo de limite ainda continua sendo o mesmo. Sendo assim, pessoal, o que nós temos que fazer agora? Vamos voltar aqui no nosso Memorial Incra. Vamos selecionar aqui a janela. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui para a opção Gel. O meridiano central nesse nosso exemplo é o número 51, hemisfério sul. Caso você venha a trabalhar com coordenadas UTM, você altere isso aqui para 2, ok? No nosso caso vai ser gel mesmo, então não precisaria alterar nada. E agora vamos clicar aqui no botão selecionar polilinha. E vamos deixar na forma como está aqui, ó. Simplesmente seleciona para o texto dos blocos dos vértices automaticamente. Não seleciona essa opção aqui agora, tá? Mantém da forma como está aqui na nossa janela. Clique em continuar, clica aqui na polilinha, dessa forma ó, puxou aqui para dentro do nosso Memorial Incra um visualizador com todos os pontos já devidamente preenchidos. Observe aqui o método de posicionamento e o tipo de limite que estão todos os pontos preenchidos. Se por acaso tiver alguma coisa pendente aqui, algum dado vazio, volta lá no desenho, clica em sair, verifica o ponto que está sem essa informação e digita aqui no campo de propriedades, porque provavelmente faltou alterar a propriedade desse ponto especificamente. Agora, se no seu caso está tudo certinho, a gente vai seguir aí novamente. Então agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Clicar aqui em exportar XLS. Vai abrir automaticamente para vocês o Excel ou o programa compatível que você tem aí. Ok, vértices exportados para XLS com sucesso, vou dar um ok. E vamos abrir aqui, ou melhor, vamos fechar antes essa janela. E em seguida vamos abrir o nosso Excel. Vou maximizar para a gente visualizar melhor. Você pode reparar que estão todos os dados devidamente preenchidos. Então vamos suspender aqui rapidamente, vamos voltar aqui no nosso AutoCAD.
Novamente vamos clicar aqui no Memorial Incra. Nessa janela vamos selecionar a polilinha. Novamente deixar a mesma configuração, clica em continuar. E agora vamos selecionar a parte 2 dessa nossa gleba aí. Então, seleciona ela aqui, aguarda um instantinho, novamente verifica se está tudo certo aqui. E novamente clicar em exportar XLS. Vai abrir outro arquivo de Excel para nós. Vértices exportados com sucesso. Dessa forma foi gerado 2 arquivos. Vou pegar esse drawing aqui, por exemplo, vou abrir ele. Vou selecionar todas as coordenadas que possuem dentro dele, ó, certinho aqui. Vou dar um Ctrl C e vou ir no meu outro arquivo que é o Buck. Então, abri ele aqui e vou colar este conteúdo dentro aqui do meu arquivo. Dessa forma fica um arquivo só, olha, completo com todas as coordenadas. Aquele arquivo que nós utilizamos para copiar, o primeiro, esse você já pode fechar, nós não vamos utilizar no momento, tá? Pode fechar aqui, não vai utilizar para nada. O que nós vamos fazer já a princípio? Vamos selecionar aqui as colunas de coordenadas, Este, Norte e Z. E aqui no nosso Excel, nós temos este botão aqui, olha, onde nós conseguimos aumentar a precisão desses pontos. Então, ó, se eu clico para cá, eu aumentei uma casa decimal. Ou melhor, não é que eu aumentei, é que aqueles pontos que estavam arredondados com 2 casas, ele forçou a exibir em 3 casas decimais. Vamos fazer a mesma coisa aqui com os sigmas. Então, aparentemente até está todos já corretamente, mas olha só, se eu clico, por exemplo, para o lado esquerdo, aumenta uma casa decimal. Se eu aperto aqui para o lado direito, olha, ele vai tirar uma casa decimal. Então, nós vamos deixar sempre com 3 casas decimais por agora, tá? Isso na hora que for gerar a planilha ODS vai ser reduzido a 2 casas, mas para esse momento nós vamos deixar com 3 casas decimais mesmo, tá, gente? Então tá aqui tudo certinho, organizado. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar um filtro para esses pontos. Então, nós vamos selecionar a coluna vértice inteira, ó, repara aí. Vamos vir aqui em filtro e a opção filtro. E agora pronto, ó, repara que apareceu esta setinha indicada para baixo aqui na coluna. Se eu clico nela, aparece essas opções aqui. Repara só, ó, vou desselecionar todas as opções e vou deixar selecionado somente o M e vou dar um OK. Dessa forma, ó, só está aparecendo as informações de M aqui para nós. Então, vou criar uma nova aba aqui dentro do nosso Excel, simples assim. Volto ali na primeira aba. Vou copiar todo esse conteúdo e dou um Ctrl C. Tá? Não está pegando aqui, peraí. Um Ctrl C. E agora venho aqui na segunda aba e colo esse conteúdo aqui. Ah, mas William, está saindo esse monte de símbolo aqui, né? Bom, seleciona as colunas e aumenta um pouquinho o espaço delas, ó, que vai aparecer informação aí para vocês. Agora vamos voltar naquela primeira planilha. Dessa forma, clica aqui no vértice e vamos desselecionar o M e vamos fazer a mesma coisa com o P. Dá um OK, vai aparecer uma série aí de informações. Dessa vez eu vou selecionar tudo novamente, com exceção a linha 1, que possui o título, as informações. Então vou começar aqui da segunda linha em diante. Vou copiar todo este conteúdo até lá embaixo. Dou um Ctrl C. Venho aqui na segunda planilha. E colo a informação aqui para vocês. E agora sim, vamos voltar novamente na primeira planilha e vamos fazer a mesma coisa com os vértices do tipo V. Então vou desselecionar aqui o campo V, ou melhor, o campo P, e vamos selecionar o campo V. Vamos dar um OK, prontinho, seleciona aqui o conteúdo, dá um Ctrl C, volta lá na planilha 2 e cola aqui o conteúdo. E agora, qual que é a dica aqui, pessoal? O que nós vamos fazer? Aqui no campo de vértice, vou até aumentar aqui um pouquinho a coluna. Então, vamos colocar aqui no campo de vértice o seu credencial. Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético de um credencial, né, com 4 caracteres ou 3, dependendo aí. Traço M, traço o código desse marco. Vamos supor que seja o 1001. Então, está aqui o marco 1001. Eu clico sobre ele e nesse quadradinho que é formado aqui no cantinho inferior direito, eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro esse botão
e arrasto essa informação até aonde tem pontos do tipo M aqui, ó. Então, ele vai fazer automaticamente para a gente essa numeração aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o tipo P. Ou seja, eu vou digitar aqui o credencial X e X novamente, traço P, traço, vamos supor que seja o vértice 5001. Então, selecionei aqui 5001, clico no quadradinho, vamos puxar até lá embaixo no final dos pontos do tipo P, né? Então, os vértices do tipo P, tá aqui, já automaticamente para nós. E vamos fazer, por fim, a mesma coisa com os tipos V. Então, credencial, traço V, traço, sei lá, esse vai ser o 0001. Aí vocês vão seguir a ordem de vocês. Vou puxar e feito aqui novamente. Então, a gente já está aqui com nossa planilha corrigida, acertada. O que nós vamos fazer? Vamos excluir essa primeira planilha, tá? Que a gente não vai utilizar mais. Então, botão direito sobre ela, opção Delete. Vai dar uma mensagem aqui para você, se você realmente quer deletar, pode aceitar, né, deletar. E aí vai ficar aqui então uma planilha só. Vou até renomear aqui para ficar mais fácil para a gente. Planilha, pronto. E agora a gente tem uma planilha só com todos os vértices. Vamos salvar este conteúdo aí no computador de vocês. Então vou ver aqui. O único ponto importante, depois que você selecionou aí o lugar que você deseja salvar a tua planilha, é que você altere aqui o tipo de formato para XLS, tá? Então, que é esse Excel de 97 a 2003. Então, seleciona esta opção aqui. E agora sim você pode dar um nome aí para o teu arquivo. Vou chamar de planilha de coordenadas. Feito isso, clique em salvar. Prontinho, tá reservado, garantido a informação para nós. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos voltar para o nosso CAD e vocês vão selecionar todos os pontos com Select Similar, tá? Dá um Select Similar e pode deletar do seu AutoCAD, ok? Estranho isso, mas vai fazer sentido daqui a pouquinho para vocês. Então, deletei? Sim. Então, volta lá no TopoCAD 2000, Memorial Incra. E vamos então agora vir na opção importar pontos. E desta vez, gente, nós vamos escolher a opção arquivo XLS, essa primeira opção aqui. Vamos clicar em continuar. Vai abrir para você uma janela do Windows para você selecionar aquela planilha que você acabou de salvar no teu computador. Então, vou selecionar ela aqui e clicar em abrir. E agora é só aguardar um instantinho aí. Novamente vamos clicar em sair. Pessoal, ele tentou novamente criar aqui a ordem da poligonal. Vou simplesmente excluir, porque nós já temos a nossa poligonal criada. E nós já temos também aqui a ordem adequada dos pontos, tá, gente? Da forma como nós organizamos aquilo que é ponto do tipo M, né? Vértice do tipo M, do tipo P e do tipo V. E também já criou os estilos adequados aqui para cada um desses pontos, tá? De forma simples e organizada. Só que nosso trabalho não acaba por aqui, gente. Agora nós precisamos começar a inserir os confrontantes. E para isso, novamente, vamos voltar lá na tela de Memorial Incra. E desta vez vamos selecionar a opção confrontantes e vértices. E o que nós desejamos fazer é inserir confrontante. Então clica aqui no botão inserir. E agora o cursor do mouse virou uma cruzeta, como vocês podem ver aí na tela. Então você vai selecionar um lugar onde você deseja inserir um confrontante. Então, por exemplo, vou clicar aqui num determinado ponto da tela. Ele vai perguntar qual que é a rotação do texto que você quer escrever. Eu vou simplesmente dar um Enter para que esse texto fique perfeitamente escrito na horizontal. Então, dou um Enter aqui. Vai aparecer esta janela. Então você vai preencher o máximo de coisas que você tiver. Lembrando que quanto mais informações você insere dentro do software, melhor o retorno de informações que ele vai te dar posteriormente. Então vou agilizar aqui o preenchimento desses dados, usando dados fictícios, apenas para que a gente possa simular os nossos exemplos. E vou dar uma acelerada aqui para não ficar muito grande o vídeo. Prontinho, gente. Acabei de inserir todos os dados. Eu cortei aqui o vídeo rapidamente para a gente não perder muito tempo. Não vou colocar os dados do cônjuge, apenas do proprietário principal e também do imóvel, os dados do imóvel. E vou clicar em OK. Pronto. Repara aqui, olha, na tela que a gente tem um pontinho vermelho. Se você clicar em inserir novamente,
Aí, logo em seguida aparece o conteúdo que estava ali. Se você tivesse clicado em fechar ou sair, também apareceria, tá? Então você não precisa se preocupar o porquê que não está aparecendo instantaneamente aquela informação, porque assim que você, de alguma forma, sair daquela janelinha, vai aparecer o texto para você. Então agora ele já está pedindo para a gente inserir um novo confrontante, um outro confrontante. Então vou selecionar um ponto aqui e vou colocar mais um confrontante. Então clico na tela, informo o ângulo de rotação, vou deixar 0 mesmo, então vou simplesmente teclar Enter e vai aparecer novamente essa janela para a gente. Vou agilizar aqui com os dados para nós. Prontinho, gente, acabei de inserir os dados que eu tinha aqui de exemplo, né? E vou clicar em OK. Novamente, se vocês repararem aqui na tela, nós temos um pontinho vermelho. O texto já está ali, só não está sendo exibido nesse instante para você. Se eu clicar em voltar ou clicar em inserir um novo confrontante, aí sim vai aparecer aquele texto ali para você, tá? Então, como eu tenho mais confrontantes para colocar, eu vou clicar em inserir. Dessa forma vai aparecer o texto aqui para vocês e já o AutoCAD está pedindo para nós inserir um novo ponto para um novo confrontante. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, este ponto. Eu posso clicar nele aqui e escolher um ângulo. Dessa vez eu quero escrever com um ângulo esse texto. Então, simplesmente ou digito esse ângulo ou uso o próprio direcional aqui, olha, para informar para o software. Então, vai ser mais ou menos assim. Vai aparecer essa janela. Gente, então, vou agilizar o vídeo aqui. O que vocês precisam fazer é colocar todos os confrontantes que vocês tiverem aí no trabalho de vocês com o máximo de informações que vocês tiverem. Então, eu volto já já. Prontinho, gente, acabei de colocar todos os confrontantes aqui. Alguns eu escrevi meio na diagonal, simplesmente para ficar mais fácil a leitura ou não, vai do gosto de vocês. Então, ó, coloquei tudo aqui. Estou mexendo meio rápido para o vídeo não estender demais, tá? Mais um confrontante aqui, enfim. E um detalhe importante é que você coloque dentro da tua própria gleba, seja parcela 1 e parcela 2, né? Por exemplo, o nome do proprietário desse imóvel que você está realizando o serviço. Então, por exemplo, tem aqui o tal do Cauê, que é o dono dessas duas propriedades, a parte 1 e a parte 2, vocês podem ver aí. Vocês vão colocar como se ele também fosse um confrontante. Coloca aí dentro da área, porque essa informação vai ser útil depois para nós. E antes da gente seguir, gente, eu havia até me esquecido de comentar, vamos salvar o quanto antes esse nosso desenho, porque se der alguma coisa aí, travar o computador, a gente perde todo o conteúdo. Então salva aí o desenho de vocês. Bom, gente, chegou a grande hora de nós gerarmos a famosa planilha ODS. Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Clica aqui em TopoCAD 2000, Memorial Incra. Vamos fazer o seguinte, clica aqui em novos dados para limpar as informações que tem aqui na nossa tela. E vamos clicar em selecionar Polyline. Então clica aqui. E nessa janela nós vamos deixar como está selecionado aqui. Dessa vez incluindo a opção selecionar texto, bloco dos confrontantes. Aqui deixa automaticamente e clica em continuar. Vamos clicar na nossa Polyline agora, na nossa primeira gleba. Então, clicou aqui. E ele vai perguntar assim, olha, selecione o texto do confrontante do marco 1001 ao P5001. Tá? Então, que seria daqui até aqui. Esse meu confrontante é esse cara aqui, tá? Que eu estou chamando de DR. Então, clica nele. Dessa forma, você vai repetindo esse procedimento para cada uma das confrontações. Lembrando que ó, eu estou clicando, repetindo essa ordem. Quando chega neste vértice aqui, que é o tal do M1002, esse vértice ele já não vai mais confrontar diretamente com este confrontante, e sim com este, que é sempre o confrontante do segmento VANT, tá? Que acaba sendo eles também, no nosso caso aqui, só que com uma descrição diferente. Aqui é a estrada A01 que eu chamei, enquanto que aqui era uma rodovia, né? Então, desta forma, este vértice 1002 vai confrontar com este cara aqui, ó. Então, clico nele. Eu posso ir apertando o Enter para repetir o procedimento se eu quiser. Então, eu vou apertar Enter. Agora ele vai perguntar, bom, e esse 1003 confronta com quem? Já não é mais com o DR, já vai confrontar com o segmento VANT, que vai ser a subestação. Então, clico nela aqui e novamente vou repetindo esses comandos. O 5013 também. Quando chega nesse de limite, ele já não vai mais confrontar com a subestação, vai confrontar com este cara aqui, o tal do Felipe. Então, clico no Felipe
e vamos repetindo essa ordem até fechar aqui o nosso conteúdo. Então dessa forma, gente, olha só, apareceu aqui todas as coordenadas. Bom, por que alguns pontos, né, alguns campos ficaram vazios, simplesmente vazios? Isso porque em estrada geralmente não tem matrícula e se não tem matrícula não tem CNS. Então quando eu fui criar os confrontantes de rodovia, eu não inseri os campos de CNS e nem de matrícula, portanto ele não puxou nada. Já, por exemplo, aqui no Sítio Paraíso, no Subestação, eu preenchi todos os dados na inserção do confrontante, então ele puxou tudo aquilo que havia disponível, tá, gente? E agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vocês vão vir aqui nessa parte de cima, clica aqui em Gel, vamos deixar o meridiano central correspondente, tá? No nosso caso aqui é o 51, mas você pode estar em outra região aí do Brasil e utilizar outro meridiano. Se você decidir por exportar em UTM, lembrar sempre de alterar aqui para 2 casas decimais, tá? No meu caso vou exportar para GEL, então nem precisaria fazer essa alteração. E agora sim, pessoal, nós vamos clicar aqui em planilha ODS. Vamos aguardar um instantinho, vai aparecer essa janela e você vai agora escolher se você quer então exportar em GEL, que seria as coordenadas geográficas, ou em coordenadas UTM. Eu recomendo sempre deixar na opção GEL, tá? Quantas parcelas o nosso projeto tem? Ela tem uma de quantas, né? No caso eu tenho 2 glebas, que é essa parte de cima e essa parte de baixo, e no momento eu estou trabalhando com a gleba 1, então eu estou selecionando a parcela 1 de 2 existentes. Então clico em continuar. Agora é só aguardar um instantinho que vai abrir a ODS automaticamente para nós. Assim que terminar, gente, vai voltar automaticamente para o AutoCAD, dizendo que já foi gravada a planilha, e lembrando que o TopoCAD ele já salva a planilha automaticamente para você na pasta onde você está salvando o seu projeto DWG, tá? Então, se você não souber aí onde que está, pode ir lá na pasta onde você salvou o DWG, que você vai localizar esse arquivo aí. Se você chegar lá e não tiver esse arquivo, muito provavelmente é porque você ainda não salvou o seu arquivo DWG. Então verifica esse detalhe aí, tá, gente? Clica em OK. Vai aparecer essa nova informação dizendo o seguinte, que é para nós clicarmos na aba Perímetro 1. Então vamos dar um OK. Vai voltar aqui para essa janela. Posso clicar em sair. E vamos voltar aqui então, gente, na nossa planilha ODS. Veja que nós estamos na aba Perímetro 2, não tem nada preenchido nela. Isso porque o AutoCAD mandou, né, o TopoCAD nos pediu para clicar sobre a aba Perímetro 1. Então tá aqui, olha, todos os dados referentes a esse nosso trabalho aqui, tá? Repare o seguinte, que sempre no TopoCAD, essa última linha, pelo menos até a versão que eu estou atuando aqui com vocês, ele repete a coordenada inicial. Isso não pode acontecer, então vamos deletar esta informação aqui. Outra coisa, embora não seja relevante nesse momento, porque como a gente já está em coordenada geográfica e todas essas informações de latitude, de longitude e de latitude estão já devidamente corretas, né? A gente acaba não precisando informar o meridiano central. Mas por uma questão de ficar legalzinho, ficar bonitinho, vamos fazer o seguinte, ó, clica aqui em geográfica, muda para UTM e muda aqui para o meridiano central. Olha, no caso é o 51 do hemisfério sul. E agora eu volto aqui para a geográfica, tá, gente? Isso não faria efeito nesse momento, mas para ficar organizado, para ficar legal o nosso trabalho, a gente vai fazer aqui, tá, gente? Repara que nós temos, então, a parte 1, a denominação 1, e a parcela número 1 também, tá? Então, salve esta planilha aí, tá? Salva a planilha e pode fechar ela. É importante você fechar ela nesse momento. Pronto. Agora nós vamos fazer o conteúdo referente à gleba 2. Então, novamente, vamos clicar em TopoCAD 2000, Memorial Incra, selecionar polilinha, deixa como está essas configurações aqui, clica em continuar e vamos selecionar a nossa gleba 2, a gleba B. E agora ele vai perguntar sempre os textos dos confrontantes. Então, no caso, esse vértice vai confrontar com esse cara aqui, este também com ele, já esse vai pegar essa faixa e assim você vai fazer conforme a tua necessidade. Estou apertando o Enter aqui para conseguir repetir o comando. Esse já vai aqui, repete,
Vou agilizar o vídeo aqui pra gente, pessoal. Prontinho, ele vai voltar aqui para a janela do Memorial INCRA, já com todos os dados preenchidos. Lembrando que CNS matrícula onde é rodovia, né, onde é estradas, geralmente não vai ter, mas isso não significa que nunca tenha, tá, pessoal? Precisa sempre ficar atento nisso aí, tá? Dito isso, se nós baixarmos aqui, os campos que realmente deveriam ter CNS e matrícula estão devidamente preenchidos. Então agora, o que nós temos que fazer? Verifica que está meridiano certo, tudo belezinha, e clica em planilha ODS. Vai aparecer novamente essa janela de diálogo, onde nós vamos selecionar que agora é a parcela 2 de 2 existentes. Então clico em continuar. Ele vai abrir aqui para nós a nossa pasta do projeto, pedindo para que a gente selecione a ODS que foi gerada inicialmente, que foi essa PA01, que é o mesmo nome do meu arquivo, tá? Então, clica em abrir. Lembrando que esse nome PA01 foi criado automaticamente pelo TopoCAD com base no nome do arquivo que eu decidi salvar meu DWG no computador, tá, gente? Então, não precisa ficar preocupado se você fala, nossa, onde que eu salvei esse nome? Porque isso foi automático, tá, gente? Então, clica aqui em abrir e vamos aguardar um instantinho. Pessoal, sejam bastante pacientes porque dependendo da quantidade de pontos, pode levar um baita tempo para isso ficar pronto. O importante é que quando terminar, sem você fazer nada, ele vai voltar para o AutoCAD com esta mensagem aqui automaticamente para você. Aí você vai saber que foi terminado o trabalho. Então clique em OK. Ele vai falar assim, olha, clique na aba Perímetro 2. Então vou dar um OK e vamos lá. Ou melhor, antes ainda vamos clicar em sair aqui e vamos lá na nossa ODS verificarmos o que contém dentro da aba Perímetro 2 conforme ele solicitou. Então tá aqui, olha, todo o conteúdo que nos interessa. Lembrando que a última linha ele está repetindo as coordenadas, eu vou deletar a informação porque ela não nos interessa. Aqui, olha, a geográfica para ficar bacaninha como a gente fez na outra, muda para UTM, acerta aqui o meridiano central, embora isso não faria efeito nesse instante para a certificação, porque a gente já está com as informações de latitude e longitude devidamente preenchidas, mas para ficar bacana, ficar bonito, vamos deixar dessa forma assim, e muda para a geográfica novamente, tá, gente? Outro ponto importante é o seguinte, vou até dar um zoom aqui para nós. Eita, exagerei aqui um pouco. Repare que nós temos aqui a parte 1, porém nós estamos no perímetro 2. Então vamos atualizar esse nome para a parte 2, por exemplo, ou outro nome que você queira utilizar. E agora, gente, está devidamente preenchida a nossa planilha. Vamos vir aqui na aba Identificação. Então vamos preencher aqui na aba Identificação algumas informações referentes ao proprietário do imóvel e também a identificação da área. Observando que esses dados podem ser preenchidos de forma automatizada pelo TopoCAD 2000 através do preenchimento da tela, da parte superior da tela Memorial INCRA. Tá? Eu particularmente prefiro fazer isso de forma manual, mas se você queira ganhar esse tempo aí, você pode preencher esses dados. Na hora que você gerar a ODS, ele já vai puxar alguns dados aqui. Prontinho, pessoal, tá tudo aqui preenchido com os dados da nossa hipotética propriedade, do nosso proprietário e tudo mais. O próximo passo agora é nós clicarmos aqui na aba CIGEF. Se não estiver aparecendo essa aba para você é porque você provavelmente, ou melhor, com toda certeza, você não instalou a extensão do CIGEF no seu LibreOffice. Então verifique esse detalhe aí. Clique em validação, vai aparecer aqui uma janelinha para nos mostrar se está tudo ok, se está pronto para a gente fazer a simulação do gel. Se tiver algum erro para corrigir, você precisa verificar aí todos esses erros até que o resultado seja exibido da forma como está aqui, que está identificação ok e os perímetros ok. Feito isso, gente, nós vamos agora fazer a simulação do gel lá no site do CIGEF. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo porque já tem um vídeo no nosso canal que ensina a fazer esse procedimento. Vou deixar aqui no iCard, aqui em cima, na descrição, em todo lugar aqui do vídeo, para que você assista, tá? Então, eu vou fazer esse procedimento agora, vou jogar essa nossa planilha lá no CIGEF, fazer a simulação e vou voltar aqui já com esse memorial temporário já simulado para vocês, tá? Então, se você ainda não sabe fazer esse procedimento, assiste esse vídeo lá que você vai entender daquilo que eu estou falando aqui agora, beleza, gente? Então a gente se vê já já. Pessoal, o próximo passo agora é nós acessarmos novamente aqui o Memorial INCRA
e, por fim, começar agora sim preencher esses dados aqui do topo, que eu havia comentado com vocês há uns minutos atrás. Vamos então colocar aqui as informações, vou agilizar aqui rapidamente o vídeo. Eu só uso isso no momento da criação de prancha. Só que antes da gente gerar a prancha, eu vou mostrar um detalhe importante para vocês, que é esse salvar dados. Clica aqui. Vai aparecer aqui um lugar para você salvar esses dados. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de Gleba 02, que é a que está ali na tela, né? E vou clicar em salvar. Então eu sei que é a 02 porque os dados que estão aqui mostrando na tela são referentes à parte de baixo aqui. Olha só, se eu clicar em novos dados, por exemplo, vai zerar toda essa informação. Puxa vida, agora eu tenho que reconstituir toda essa informação novamente na raça, né? Não, eu clico aqui em abrir dados e puxo esse arquivo referente ao Gleba 02. E olha lá, puxou toda a informação novamente. Eu recomendo vocês fazerem isso também para a Gleba 1. Como que seria isso aí? Simples, clica aqui em selecionar polilinha e novamente você vai fazer aquele procedimento de selecionar aqui a poligonal e inserir os confrontantes. Pronto, está aí as informações novamente e você pode até estar se perguntando, puxa William, mas não seria ideal já ter feito isso um pouquinho antes? Sim, provavelmente eu esqueci e estou passando isso agora aqui, a informação para vocês, mas de certa forma acaba sendo muito usual, porque é bem comum da gente esquecer dessas informações, então como que eu faria agora para reconstituir? Então tá aí a informação, tá? Então vamos salvar esse banco de dados aqui referente à Gleba 1. Vou determinar um nome para ele. Gleba 1 e pronto. Então, gente, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar aqui, antes de inserir o formato, a prancha, a planta, como vocês preferirem chamar, a escala do nosso desenho, tá? No caso, eu não sei se vai ficar bom a escala de 1 para 2500 numa folha A1. Eu vou fazer uma simulação. Se não der certo, basta apagar o conteúdo que vai ser gerado e refazer esse procedimento quantas vezes forem necessárias. Então vamos ver aqui, ó, clicar em inserir formato. Vai aparecer esse quadro. Repara que basicamente não está cabendo, né, o conteúdo nosso dentro dessa prancha. Então eu vou dar um ESC. Ai, puxa, mas eu já inseri. Como que eu faço? Só deletar e voltar para aquela janela novamente do Memorial Incra. Vamos mexer um pouquinho aqui talvez na escala. Depois que vocês inserirem a prancha, vai aparecer automaticamente essas mensagens aqui para você, onde você tem dois comandos que você pode utilizar para fazer alterações no carimbo, que é aqui na prancha diretamente, essas informações que já estão preenchidas. Então, dá um OK aí. Poxa, William, mas não coube o seu desenho todo, vou até clicar em sair, não coube seu desenho todo. Não tem problema também, eu vou tirar essa parte aqui do desenho, ó, mais ou menos assim, porque isso não compete mais a esse desenho, não vai haver a necessidade de exibir essa informação aí no nosso trabalho. Então tá aqui todo o conteúdo já. Importante dizer que você não pode mover essa prancha de lugar, tá? Porque nós temos as coordenadas UTM sendo mostradas nas laterais, beleza, gente? Então quando eu preenchi lá no Memorial Incra a parte superior, já veio aquelas informações preenchidas aqui na nossa planta. Então nós temos todas as informações aqui. Detalhe, essa área que está sendo mostrada aqui e esse perímetro ainda não é a área que vai ser calculada ou que foi calculada já pelo CIGEF, uma vez que ele faz esse cálculo aqui automaticamente utilizando os dados que estão nos desenhos. Então, essa informação aqui a gente precisa alterar manualmente depois, tá? E eu vou mostrar isso para vocês já já. Então agora, gente, o próximo passo é nós voltarmos lá na aba de TopoCAD 2000, Memorial Incra. Vamos clicar aqui na opção de quadros analíticos e a gente quer que os resultados sejam idênticos àqueles do retorno da simulação do gel lá no CIGEF. Então, seleciona essa opção aqui, dá um continuar. Agora, gente, vocês precisam selecionar o memorial temporário, aquele gerado lá no CIGEF, tá? Então, estou aqui com o meu memorial temporário, vou clicar nele, em seguida em abrir e vai aparecer esta janela aqui para vocês. O arquivo contém mais de uma parcela. Importa a parcela 1? Sim ou não? Eu quero importar justamente a 1, correto? Então vou clicar em sim. Então uma parcela importada com sucesso, mantenha o desenho aberto, execute importar
para mais de uma parcela. Clique em OK. O cursor virou uma cruzeta, onde eu vou clicar num ponto onde eu desejo inserir a informação desse quadro analítico. Então, vou colocar aqui um pouco no canto. E está aí o quadro analítico da minha primeira parcela, tá? Importante, gente, que se acontecer de sobrepor, tá? É bem comum de sobrepor, não coube no lugar, você pode mover essa tabela de lugar, tá? O importante é que você não pode mover a prancha. Se por acaso você precisar de mover a prancha de lugar, você exclui ela e faz ela novamente, tá? Lembrando sempre disso por causa das coordenadas UTM aqui que eu já citei. Então, gente, vou gerar agora a próxima tabela. Então, vou até fazer uma linha aqui de referência, já que eu vou ter que clicar num ponto na tela em seguida, para ficar bacana aí o resultado. Então, novamente, memorial INCRA, quadro analítico, importar quadro DWG CIGEF PDF e em continuar. Novamente, seleciono o memorial. Vai aparecer essa janela. Dessa vez, a gente não quer importar a parcela 1, então vou clicar em não. Ele vai dizer que foi importada com sucesso. Vamos dar um OK e vamos clicar num outro ponto da tela. Então, vou clicar ali naquele endpoint e está aí o resultado com relação à segunda tabela. E agora eu posso excluir aquela linhazinha que eu tinha criado. Esses espacinhos aqui que estão sendo gerados é fácil de resolver, simplesmente movendo isso aqui um pouquinho para cima, coisas de acabamento mesmo, tá, pessoal? Ah, William, mas essa tabela ficou muito grande, o texto está muito grande, como que eu faço? Eu posso mexer no tamanho, diminuir um pouco? Sim, sem problema nenhum. Bastaria você usar o comando de escala, que é o SC Enter, clicar num ponto da tela aí, e usar uma informação de referência. Por exemplo, vamos dividir aí por 0,8. Olha lá, diminuiu um pouquinho, então já ficou um pouco mais compatível. Aí vai do gosto e do acabamento de cada uma das pessoas que forem utilizar o software, beleza, pessoal? Então, essas informações que estão aqui dentro do nosso quadro analítico estão idênticas às informações vindas lá do nosso CIGEF PDF, inclusive a área que nós podemos alterar aqui manualmente. Embora o TopoCAD deu ali algumas opções de comando para a gente quando nós criamos a prancha para fazer a edição, eu particularmente prefiro utilizar um comando chamado burst. Então, tá aí na tela de vocês, ó, burst. Clica nele, seleciona esse conteúdo aqui e confirma. Agora, olha, todo o conteúdo ficou explodido, né? De forma que você consegue editar facilmente essas informações aí. Então, a informação em metros quadrados, por exemplo, eu vou tirar, mover aqui um pouquinho para cima, para dar um acabamento mais bacana. Pronto, gente, eu fiz uma alteração aqui porque, como eu disse, isso vai do gosto de cada um, como você quer organizar e mostrar esse trabalho lá para o cartório, uma vez que a parte do INCRA corresponde, nesse momento, à planilha ODS. Então, essa informação aqui você pode manipular para um acabamento do seu desenho, para entrega para o teu cliente, informações aí que sejam relevantes para o cartório. Então, você pode trabalhar como você achar mais fácil, mais legal aí. Então, fiz um exemplo aqui, ó, coloquei gleba 1, gleba 2 e a área total. Se fosse, por exemplo, uma gleba só, eu deixaria daquela forma mesmo, tá? O importante é que esses números aqui sejam compatíveis com aquilo que veio do relatório do CIGEF, que inclusive eu acabei não mostrando para vocês. Vou abrir ele aqui rapidamente. Olha lá, o exemplo, né, de simulação do CIGEF fala que a parcela não foi certificada e tal, né? Então, tá aí todo o conteúdo, né? E essas áreas aqui são idênticas às áreas que precisam estar aqui nessa planilha e também exatamente as áreas que estão escritas nesse finalzinho aqui de quadro analítico. Vou dar um zoom extend aqui para nós termos uma visão geral do nosso trabalho. E agora, gente, vamos começar a gerar outras informações, como um memorial descritivo, enfim. Clica aqui em memorial INCRA. Nessa tela, novamente, nós vamos selecionar aqui agora a opção memoriais doc. E em seguida, nessa janela, pessoal, vocês vão selecionar a opção memorial de coordenadas CIGEF PDF. É importante que você sempre selecione a opção correspondente ao CIGEF PDF.
Isso porque ele vai ignorar os cálculos que poderiam ser feitos através do CAD e vai utilizar os resultados que veio lá daquela simulação sua do GEL. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é não repetir os confrontantes no memorial. Então vamos simular aqui uma situação hipotética onde você tem vértices de 1 a 10. Dessa forma, do vértice 1 ao 2 confronta com o Felipe, do 2 ao 3 confronta com o Felipe, do 3 ao 4 confronta com o Felipe. Então ele ficaria repetindo essas informações. O mais adequado seria não repetir, ou seja, cita todos os vértices do 1 até o 10 que confronta com o Felipe e somente lá após o 10 é que fala tendo confrontado com o Felipe, né, dos vértices 1 ao 10. Então eu particularmente gosto de selecionar esta opção aqui. Clica em continuar e seleciona o memorial temporário lá do CIGEF que eu já mostrei para vocês. Clica em abrir e agora o seu Word vai abrir automaticamente e vai salvar automaticamente dentro da tua pasta do projeto onde está salvo o teu DWG. Então vou puxar aqui para esse monitor que abriu no outro e está aqui o resultado. Lógico, pessoal, que você poderá alterar essas informações aqui, tá até preenchendo ainda, alterar essas informações, deixar um layout que seja compatível aí com as suas necessidades. Você pode mexer, colocar a tua logomarca. Você pode inclusive, gente, é bom sempre comentar isso, que esse memorial ele é gerado por computador de forma automatizada, né? Às vezes falta um pouco de vida. Então, peraí que apareceu aqui a mensagem de que foi salvo automaticamente para a gente na nossa pasta. Vou clicar em OK e voltar lá no nosso Word. Então, como eu estava dizendo, às vezes falta um pouquinho de vida. Então, você pode vir aqui no texto e editar informações para corresponder melhor à realidade de campo, coisas que você pode fazer. O grande e o mais importante detalhe desse memorial é que todos os dados de coordenadas, todos os dados de distâncias e multi, enfim, tudo aquilo que são números e confrontantes, eles estão exatamente iguais ao CIGEF PDF. Então, isso que é o importante, tá, gente? No demais, você pode alterar e deixar conforme as suas necessidades regionais aí para atender o cartório da tua região. Isso já está salvo lá na nossa pasta do projeto. Mesmo assim, eu vou clicar em Save aqui novamente e vou fechar. Mas eu vou abrir a pasta do projeto para vocês verem que, olha, já está aqui o doc que nós acabamos de gerar. Beleza, gente? Então, vou voltar lá no nosso AutoCAD. Estamos nessa janela. Vamos clicar novamente em Memoriais Doc. Em seguida, vamos aqui para essa parte de baixo, onde nós podemos utilizar a declaração de limites com coordenadas CIGEF PDF. Desculpa, essa opção de baixo, CIGEF PDF, tá? Isso porque vai gerar basicamente as cartas de anuência mesmo, só que já colocando a informação de coordenada, que eu entendo ser a mais adequada, e basta você clicar em continuar então. Seleciona novamente o memorial temporário, clica em abrir. Ele está dizendo o seguinte, que esse arquivo contém mais de uma parcela. Então, o que nós vamos fazer? Você quer importar a parcela 1? Vamos clicar em sim. Vamos dar um OK. Vai abrir o Word, onde ele vai fazer basicamente o resultado apenas ao que tange a parcela 1. Ele volta para essa janela dizendo que foi salvo com sucesso e vamos dar um OK. Se nós voltarmos lá, repare que então está aqui a declaração individual de respeito de limites com todos os dados preenchidos iguaizinhos do CIGEF PDF e tudo mais. É importante dizer o seguinte, que algumas informações, como por exemplo a cédula de identidade RG do Cauê não foi puxada pelo sistema, embora ela foi informada. Isso porque está para vir atualizações, especificamente agora na versão 14, que vai trazer essas informações. Para você que é das antigas, que utiliza o TopoCAD, inclusive na primeira versão que eu fiz desse vídeo, você vai ver que naquela época puxavam menos dados ainda. Hoje já está trazendo algumas informações, como por exemplo o número da RT, o número da matrícula, já está sendo trazido várias informações que não eram feitas naquela época, tá, gente? Se nós formos descendo aqui, é lógico que precisa de um acabamento visual, você tentar encaixar isso às vezes numa folha só, né? Ou até tentar em duas, enfim, você pode mexer no visual. A hora que termina uma determinada declaração, ele volta para a próxima declaração, tá? Então,
o Cauê agora confrontando com a subestação de Bauru. Se eu descer mais um pouco, vai mostrar o Cauê novamente confrontando agora com o sítio Paraíso do Felipe. E assim sucessivamente com todos os confrontantes. Isso no caso especificamente da parcela 1. Então vou salvar, gente. Lembrando mais uma vez que todo layout você pode mexer, colocar sua logomarca, deixar um visual que agrade mais a você, ao teu cliente. Vou fechar aqui. Inclusive vou renomear este arquivo, que é o declara limite, como Gleba 1 para facilitar aqui para nós. Então, vou chamar aqui de Gleba 01, porque eu sei que aqui estão as declarações referentes aos confrontantes da Gleba 1. Vamos refazer o procedimento aqui, só que agora com relação à Gleba 2. Então, novamente, memoriais doc. Novamente, declaração de limites com coordenadas CIGF e PDF. Clique em continuar. Seleciona o memorial, clica em abrir. Ele vai falar, olha, você quer importar a parcela 1? Nós vamos clicar em não. Então ele já vai subentender que é a próxima parcela e vai abrir o Word já preenchendo essas informações para a gente. Após o término, ele volta para o AutoCAD dando uma mensagem de OK e nós podemos então voltar lá no nosso Word e conferir aí os resultados de todas essas declarações de limites, tá, gente? Beleza? Então, vou fechar aqui para nós, vir aqui na nossa pasta de trabalho e vou renomear aqui, de repente, chamar de Gleba, tá difícil aqui, Gleba 02. Tá? Então, nós temos as declarações de limite da Gleba 1 e também da Gleba 2 e já o memorial no caso é completo com todas as parcelas existentes, então não há preocupação de renomear nem nada. E agora vamos voltar aqui para o nosso AutoCAD. O que falta a gente gerar aqui no memoriais doc? Vamos acessar. As declarações, ou melhor, as cartas de anuência, a gente não vai utilizar porque é basicamente a mesma coisa que a declaração de limites, com a diferença que elas vêm sem as coordenadas, ou seja, tem um pouco menos de informações, tá? Então, a gente nem vai gerar isso aqui, tá? Vamos se prender nessa aqui que vem completona com todos os dados que a gente precisa. Vamos gerar então agora o requerimento de averbação para o cartório, é um modelo, você pode usar outros modelos da tua cidade, do teu cartório, não tem problema. Clique em continuar, novamente vai abrir o Word automaticamente para você. Também vem essa mensagem que já foi gravado lá na pasta do projeto e beleza, vamos dar um OK ali e voltar aqui para o nosso Word. Então, repare que algumas informações ainda não estão vindo preenchidas automaticamente, tá? Como por exemplo, a profissão do Cauê, algumas informações do bairro, o município onde ele mora, informações essas que logo vai estar vindo de forma automatizada, isso está sendo trabalhado e está previsto aí já para o término na versão 14, que é a que a gente já está utilizando aqui no nosso vídeo. Então, vou só salvar, novamente vou conferir aqui na pasta do nosso projeto e está aqui o requerimento de averbação, tá? Então, você pode alterar isso aí se você assim desejar. Vamos voltar lá para o nosso AutoCAD. Agora, gente, o que acontece? Nós já geramos todos os dados pertinentes ao nosso GEL. Geramos os memoriais, geramos os quadros analíticos, inserimos a prancha, o formato como o TopoCAD chama. Então a gente já fez tudo aquilo que o TopoCAD poderia fazer por nós em termos do GEL. Agora, gente, é importante que você dê um acabamento no teu desenho, que você faça o teu desenho ficar com boa aparência, principalmente para o teu cliente, né? Uma vez que o TopoCAD gera essas informações para nós, mas como é feito de forma automatizada, às vezes falta ali um detalhezinho que você quer acrescentar, uma coisinha que você quer mexer, né? Então uma coisa que eu tenho visto bastante nos desenhos por aí é que geralmente a gente não coloca as informações de altitude e essas descrições de coleta em campo no trabalho final. Então o que eu recomendo vocês fazerem, gente? Até faça uma cópia, se possível, desse desenho que você está trabalhando, tá? Faça um backup dele, porque a alteração que a gente vai fazer agora é uma alteração um pouco drástica e se depois por alguma razão você precisar voltar no passado, buscar algumas informações, você tem isso de forma fácil, simplesmente voltando no desenho anterior. Não vou fazer isso aqui, né? Porque o nosso exemplo é uma coisa mais rápida. Então vou selecionar todos os marcos do tipo M com Select similar, tá? Vai selecionar todos eles. Vou vir aqui e vou na opção cota, vou dar um delete.
Isso lembrando que para aparecer a aba Properties, você clica com o botão direito do mouse, escolhe a opção Properties. Então você vai deletar a informação de cota e dar um Enter. Outra coisa que você poderia tirar aí é essa opção de confrontante. Deleta e dá um Enter. Repara agora no conteúdo. Ficou apenas o vértice especificamente. Você pode fazer isso também para o P, os pontos P. Tem que fazer isso separadamente, tá, gente? Não adianta agora que já tem V, M, P, você tentar dar um select similar de tudo ao mesmo tempo, tá? Então vamos fazer para o P, para o V, tudo separadamente. Assim o desenho fica um pouco mais limpo também, né? Outra coisa que você poderá ter vontade de fazer é diminuir a informação desses pontos. Como você faz isso? O TopoCAD até tem aqui na opção Diversos uma opção para você mudar a escala dos textos. Mas eu particularmente, inclusive ao rotacionar os blocos, modificar a cor deles, eu particularmente prefiro mudar a escala dos textos simplesmente selecionando os similares, né? E alterando diretamente aqui na escala deles. Aliás, vou até selecionar nessa oportunidade os P's também e também os V's. Então, a Select similar em todos. Aqui na opção de propriedades você tem a escala em X, Y e Z que está com 2.5 por padrão. Eu poderia alterar isso, por exemplo, para 1.8, vamos supor. O importante é que você faça isso em X, Y e Z, tá? Você não pode fazer somente em uma opção. Dessa forma, olha, você alterou os tamanhos de forma proporcional. Eu acho bem prático fazer isso aí. Você pode mover também blocos que estejam sobrepondo outras coisas. Então, como que faz isso? Você pode clicar aqui e simplesmente mover dessa forma, tá? Ó, de forma tradicional. Como você pode também, deixa eu pegar um outro exemplo aqui para nós, fazer desta forma aqui, ó, cadê? Este exemplo. Você vem aqui em TopoCAD 2000, vem em Diversos e você vem em Move Atributos. Seleciona o ponto e move para onde você quer aqui, ó. Prontinho, tá? O cursor ainda continua habilitado para você poder mover outros, se você quiser. Então você pode ir dando acabamento aí no seu desenho, de forma a não deixar absolutamente nada sobreposto. Então já movi aqui em todas as situações. Vamos dar um Save e vou dar um Zoom Extend. Uma coisa bacana que todo mundo gosta de fazer é colocar a planta de localização. Uma forma prática de você fazer isso com o TopoCAD 2000 é clicar aqui no menu superior em TopoCAD. Vamos vir aqui e acessar a opção Aplicativos e em seguida KML Exporta. Nessa opção que vai aparecer para vocês, selecione o datum, logicamente Sirgas 2000, o fuso e meridiano, no caso vai ser 2251, e vamos clicar em selecionar. Você vai selecionar aqui, no caso, as duas polylines, nossas duas glebas, e vamos dar um Enter. Em seguida, já foi criado na nossa pasta de projeto o seguinte arquivo KML que tem o mesmo nome do nosso DWG. Vou dar um OK. E o TopoCAD vai perguntar se você já deseja abrir este arquivo no Google Earth. Então você precisa ter o Google Earth instalado aí no teu computador, tá, gente? Vamos clicar em Sim e aguardar um instantinho. Então, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar essa imagem bem de topo aqui. Vou tirar um pouquinho de zoom, deixar aqui numa certa distância que eu achar que fica bacana. Tirar mais um pouquinho de zoom. Tá aqui. E bem no topo mesmo, tá bem assim de topo a imagem, você vê que não está inclinada e também não está com o norte girado, tá? Então você aperta a tecla N, ele volta para o norte e está bem de topo. Eu poderia dar um acabamento ainda, vindo aqui na minha polilinha 1, que foi gerada automaticamente nessa aba lateral, botão direito, propriedades, e nessa tela aqui, estilo cor, a gente pode fazer algumas alterações, como por exemplo aumentar a espessura da linha. De repente colocar um 5 aqui, vamos ver como que fica. Tá vendo como engrossou essa linha vermelha? E também a gente pode escolher uma cor para que seja mostrado ali dentro da imagem, né? Dentro desse polígono. E aí eu ponho, por exemplo, sólido e circunscrito com uma opacidade, por exemplo, de 30%. Não, ficou muito fraco. Vamos pôr aqui 50%. De repente uma cor amarela. Vamos ver se fica bacana. Olha lá. E acho que a espessura ficou demais, né? Um pouco exagero. Acho que 3 estava bacana. A gente pode fazer a mesma coisa com a poligonal 2, aba propriedades, estilo cor. Vamos mudar para 3. Aqui não me lembro, acho que eu coloquei 50%.
sei lá, vai ser isso agora. E vamos mudar para sólido e circunscrito. Muda a cor por amarelo também. E tá aí, olha, pintado, identificado. Outra coisa bacana é vocês deixarem a opção estradas e limites e marcadores também sendo exibido, porque aí vai aparecer as ruas, as proximidades, né? Isso ajuda bastante na localização do seu imóvel. E agora, gente, vamos clicar aqui em arquivo, em seguida na opção salvar, salvar imagem. Agora nessa janela vai aparecer algumas coisas na tela aqui para vocês. Então vocês vão clicar aqui em opções de mapa e vai desabilitar essas informações aqui. Escala, bússola, tudo. Escolhe um tamanho de resolução para essa imagem, eu acredito que essa em 4K tá bacana. E vamos clicar em salvar. Em seguida vamos selecionar um lugar para salvar esse nosso arquivo, vou chamar de local mesmo, .jpg, como está sendo exibido aqui na tela. E clicar em salvar. E aguardar um instante. Prontinho, gente, vamos minimizar e vamos voltar aqui no nosso AutoCAD, vamos fechar esta janela e pronto. O que a gente vai fazer agora? Vamos importar essa imagem. Então, uma forma prática é você abrir a pasta aqui do teu projeto, pegar a imagem, clicar, segurar e arrastar aqui dentro do teu projeto. O cursor vai virar uma cruzeta, você seleciona um tamanho compatível, não se preocupe em acertar perfeitamente. Só clica, confirma e determina aqui um ângulo para sua imagem. Então está aqui sendo exibida. Vou mudar aqui a cor para vermelho temporariamente, só para que vocês enxerguem bem o procedimento. E vou criar aqui um retângulo bem nesta parte, aqui onde é a planta de situação. E vou mover para cá. Então está aqui, vou mover e vou tentar encaixar ele mais ou menos aqui, né? Logicamente que não vai ficar perfeito. Então agora, olha, eu seleciono a imagem. Quando eu faço isso, aparecem esses quadradinhos aqui na parte superior e inferior, laterais e tudo mais. Então eu posso ir clicando e diminuindo a imagem, tá? Ó, na raça mesmo, não precisa de escala para fazer isso aí, tá, gente? Então vou diminuir aqui uma quantidade que eu achar que vai ficar bacana, que vai ter as informações que me interessam. E vamos supor que o conteúdo seja este aqui. Eu posso mexer o quadro vermelho também, tá? Para às vezes deixar mais de acordo com a minha necessidade. Beleza, cheguei numa conclusão. O conteúdo que está dentro desse quadro vermelho é o que me interessa de ser exibido somente. Então, vocês vão selecionar a imagem, somente a imagem. E vamos vir aqui na opção Create Clipping Boundary, ou simplesmente digitar na linha de comando a opção Image Clip, tá? Que seria isso aqui, ó, Image Clip, e dar um Enter. Agora é o seguinte, nós vamos criar um novo boundary, tá? Então seleciona aqui New Boundary, e vamos selecionar o nosso quadro. Então clica aqui na parte superior do quadro vermelho e aqui na parte inferior, e pronto. Tá feito a mágica aí. Agora vamos mover esse conteúdo lá para onde ele deve realmente ficar. Pronto. Esse quadro vermelho eu posso deletar agora, né, para não ficar estranho. E tá aí a nossa planta de situação. Eu posso acrescentar, escrever mais informações aqui se eu quiser na raça mesmo, tá? Simplesmente criando um texto. Beleza? Então tá aqui a planta de situação. Lembrando que tudo que está escrito aqui, gente, nesse carimbo, você pode alterar, né, nesse selo. Você pode alterar e deixar conforme suas necessidades, as convenções e tudo mais. Essa parte aqui mostra a escala gráfica do nosso desenho e também as coordenadas lat e long, convergência meridiana e fator de escala, referente a sempre o ponto mais ao norte do meu projeto, que no caso é o M1001, que é esse pontinho que fica aqui em cima, tá? No nosso planta de situação, tá, gente? Outras informações que você pode estar preenchendo é aqui, tornando esse layout um pouco mais agradável à tua necessidade, tá? Então, gente, é esse aí o conteúdo que eu queria passar para vocês. Logicamente, pessoal, que você pode ir alterando tamanhos de escala. Por exemplo, esse texto aqui está bem pequeno, você poderia aumentar esse texto e tornar ele mais visível, colocar de repente uma rachura aqui dentro da tua propriedade, enfim, colocar mais informações que venham agregar valor
de mercado ao teu trabalho, que ele fique com um visual mais bacana e atraente, tá? Mas o mais importante, que é o que nós precisávamos fazer, que é a geração de quadros analíticos, ODS, memoriais, está perfeitamente feita e com sucesso, beleza? E é isso aí, pessoal, muito obrigado a você que assistiu, que foi o grande guerreiro, assistiu até o final esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike também. Mas deixa aí, reage de alguma forma, compartilha com seus amigos, deixa aí seus comentários. E a gente se vê num próximo vídeo. E tchau!